Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Ótica Veja. Tradição há 47 anos na região. Centro Linhares. Cachaça Princesa Isabel. Do solo capixaba para o mundo. Olá, minha gente! Começa agora o nosso Sim Notícia na edição desta quinta-feira, trazendo os principais assuntos de toda a nossa região. Vamos ver na edição de hoje. A polícia apreendeu arma, drogas e recuperou um veículo furtado em Sooretama. Mais de 900 pessoas passaram pela Casa de Acolhida de Linhares em 2022. O NAPS de Linhares realiza um encontro com idosos na cidade nesta sexta-feira. Direto de São Mateus, João Batista fala sobre a preocupação com o avanço do mar na orla de Conceição da Barra. De Cachoeiro, Samuel de Fraga traz os destaques do sul do estado pra gente. Tem ainda os assuntos do nosso esporte e a coluna Mente Performance com a coach e terapeuta Margarete Massada. Tudo isso e muito mais agora aqui na sua Rede Sim TV, esta é da Terra. Uma operação policial resultou em prisões e apreensão de arma, drogas e um carro furtado em Sooretama. O repórter Will Souza tem os detalhes. Uma grande apreensão aconteceu em Sooretama. Uma pochete contendo 23 pinos de cocaína, uma mochila contendo uma submetralhadora calibre 380 e 40 munições do mesmo calibre, 58 buchas de maconha, 7 pedras de crack e a chave de um Renault Kwid. Com a informação de que traficantes estavam escondendo drogas em uma residência na rua Angico, em Sooretama, a polícia foi até a região com o apoio da equipe K9. Os traficantes tentaram fugir, mas foram presos pela polícia. O cão Nil farejou pelo quintal e encontrou essa grande quantidade de drogas e a submetralhadora. Já a chave do carro era do veículo Renault Kwid, que foi furtado de um motorista de aplicativo na última semana. O carro estava escondido em um canavial e a polícia conseguiu recuperar e encaminhar para o pátio do Detran. Na ocasião, foram presos 2 indivíduos. E mais de 900 pessoas passaram pela Casa da Acolhida em Linhares neste ano de 2022. O local é referência no atendimento a pessoas em situação de rua na cidade. A Casa de Acolhida Peregrino São Francisco de Assis, mantida pela Prefeitura de Linhares, registrou de janeiro a julho deste ano mais de 900 atendimentos. Existem as pessoas em situação de ruas que são residentes de Linhares, né? Isso a gente já conseguiu um número, um quantitativo que está em torno de 80 pessoas, mas nós recebemos também muitos migrantes, pessoas que vêm de outras cidades, outros estados e até de outros países. Uma equipe de abordagem social vai até esses pontos onde essas pessoas vivem e tentam um primeiro contato, oferecendo o atendimento. Essa equipe ela está nas ruas diariamente, de dia à noite, fazendo a abordagem a essas pessoas. E aí, então, faz o encaminhamento, o convite para que elas possam serem encaminhadas para o serviço de acolhimento que acontece hoje lá na nossa casa de passagem. Mas a gente precisa ressaltar que a pessoa ela tem direito de ir ou não, de aceitar ou não o encaminhamento para a casa de passagem. Geralmente, essas pessoas que vivem nas ruas são dependentes químicos e apresentam certa resistência ao aceitar um acolhimento. Para elas, são feitas abordagens e atendimentos específicos. São diversos serviços realizados para garantir um atendimento de qualidade e humanizado aos mais vulneráveis. Nós contamos com uma equipe multidisciplinar, então nós temos assistentes sociais, psicólogos, educadores e oficineiros. A pessoa que está em situação de acolhimento, ela passa por todo o serviço, todos os atendimentos, e encaminhada para outros serviços, como o da saúde. Então, elas ficam por um tempo na casa de acolhida, elas passam por todos esses serviços, e o nosso objetivo é que elas retornem para sua família ou para sua cidade de origem. Mesmo com as abordagens, a Casa de Acolhida, que fica localizada na rodovia que liga Linhares a Rio Bananal, é aberta também para aqueles que queiram buscar a ajuda por conta própria. A porta é aberta, Se a pessoa está em situação de rua, passando por Linhares, ela mesma pode estar procurando os nossos serviços.
um trabalho social importantíssimo, né, de acolhimento a essas pessoas. Como disse a secretária, algumas delas são de Linhares, mas a maioria é de pessoas que vêm de fora, né, do município. O Núcleo de Atenção às Políticas de Saúde realiza aqui em Linhares uma ação educativa com os idosos. Vai ser nesta sexta-feira. Será a partir de 13h30 da tarde na Associação Atlética do Banco do Brasil, do bairro Colina. Um médico geriatra vai fazer um bate-papo sobre a saúde dos idosos. Também está prevista uma palestra com um advogado falando sobre os direitos dos idosos. Agora, os benefícios da dança para o corpo e para a saúde. Nossa reportagem foi até uma academia da cidade para mostrar uma turma que se mantém em forma com bastante movimento. Criar o hábito de fazer algum tipo de exercício físico não é uma tarefa muito fácil para algumas pessoas, mas tem sido cada vez mais fundamental buscar caminhos para fazer isso se tornar constante. E uma atividade que tem ganhado cada vez mais adeptos é a dança. Eu encontrei a minha felicidade. Aqui eu tenho a minha liberdade, onde eu encontro a minha liberdade, além da caloria do aeróbico, que é maravilhoso. É onde que eu esqueço todos os meus problemas e me sinto muito bem. E junto com a alimentação, é claro, eu venho de uma obesidade, perdi bastante peso. E aqui eu me amo aqui, é uma terapia maravilhosa. O hábito de se manter em movimento é rodeado por inúmeros benefícios. E unir esse ato a um ritmo musical torna a experiência ainda mais agradável. Quando a gente está dançando, a gente se liberta, né? A gente fica livre, entendeu? E é como eu já falei, né? Traz aquela alegria, traz aquela troca, né? Que todo mundo, né? Vê um ou outro dançando, né? E dá aquela alegria. Primeiro eu vim porque eu era meio desengonçada, eu queria aprender. Mas depois eu vi que tem tudo a ver com a mente, com a saúde, se divertir. É uma verdadeira terapia. E outra, aulas em grupo, sabe? Junto com as outras pessoas, anima a pessoa a praticar mais exercício físico também. Então faz um bem no geral da pessoa. Assim. Há 4 anos eu faço dança. É bom para a mente, para o corpo. Eu me divirto e me distraio. A dança é uma prática benéfica para o corpo inteiro. É impossível não se divertir ao dançar. Os movimentos ritmados ao som de uma boa música costumam encher o espaço de alegria e se estender a diversas faixas etárias. A dança traz uma troca, tanto para o professor, quanto para o aluno, tanto para uma criança que vê, entendeu? E isso é muito gostoso. A dona Nair não perde uma aula. Há um tempo, ela passou por um derrame cerebral e encontrou na dança uma forma de recuperar o corpo e a mente. Foi tudo. Eu ficava só depressivo, sabe, dentro de casa. Tinha medo de tudo, tinha vontade de morrer. Não. As aulas são sempre assim, bem animadas. E o professor busca maneiras de adaptar os passos para atender a todos os alunos e fazer do momento uma grande festa. A gente faz aquela adaptação, né? Porque a gente percebe que algumas pessoas não têm tanto, são mais tímidas, né? Mais fechadas. Então a gente trabalha nisso para elas se liberar, se soltar, né? E era impossível fazer uma matéria como essa e não cair na dança. Se exercitar, se movimentar sempre. Veja como fica o tempo nesta sexta-feira em toda a região. A sexta-feira vai ser com sol entre nuvens e chuva fraca. Linhares, temperaturas entre 17 e 22 graus. São Mateus, mínima de 18, máxima de 28. Em Cachoeiro, a mínima é de 15, máxima de 26. Vitória, mínima de 19, máxima 30 graus. A gente faz uma pausa agora, daqui a pouco, depois do intervalo, o nosso giro de norte a sul, de São Mateus com João Batista, falando sobre a preocupação com o avanço do mar na orla de Conceição da Barra, e do sul do estado, direto de Cachoeiro, Samuel de Fraga fala sobre uma operação policial para prender suspeitos de furtos e roubos na região. Voltamos já. Pessoal, de volta com o nosso segundo bloco de hoje, fazendo o nosso giro, né, interligando norte e sul do Espírito Santo pela Rede Sim TV. O avanço do mar na orla de Conceição da Barra tem preocupado moradores e turistas. Direto de São Mateus, o nosso colega João Batista tem as informações. João, situação preocupante, hein?
Boa noite, Cláudio. Boa noite, amigos que acompanham Sim Notícias. Realmente essa preocupação tem sentido. A nossa equipe visitou um ponto crítico da cidade, onde o processo de erosão atingiu vários imóveis. É o caso do proprietário dessa barraca, que foi obrigado a fazer investimentos construindo uma área de contenção pela 4ª vez. É a 2ª vez que a gente reconstrói a barraca e 4ª vez que a gente coloca pedra aqui para tentar manter o imóvel. Esta é a Avenida Atlântica, uma das principais de Conceição da Barra, onde existem várias construções, restaurantes. Os moradores e comerciantes estão preocupados com o avanço do mar. Esse trabalho que foi realizado, dá para poder conter o avanço do mar? Não, é que isso aí é temporário, é uma coisa de contenção, né? Uma obra de contenção que a gente está fazendo, esperando que tenha um poder público aí para ajudar a gente a fazer o PI, a obra de contenção mesmo. Mas por enquanto a gente está gastando para tentar manter o imóvel. Mesmo com os investimentos, os esforços se tornam inúteis diante da força da natureza. Essa já é uma situação que os munícipes de Conceição da Barra enfrentam há muito tempo. Alguns anos atrás foi feita toda essa contenção da parte inicial da orla da praia de Conceição da Barra, só que ela não foi concluída. Eles vêm realizando as suas próprias contenções, requerem a autorização municipal, encaminham mais ou menos como que eles vão fazer isso e realizam as contenções para poder proteger o patrimônio particular. Só que esse ano a maré encheu um pouco mais, a força da maré foi um pouco mais forte, então, igual essa praia que nós estamos aqui, o assoreamento da orla dela foi um pouco maior, então está aumentando sim um pouco o assoreamento da orla de nossa praia. Então, dá uma sensação de insegurança para os moradores, principalmente para os proprietários das residências aqui na encosta, porque o custo para poder manter essas manutenções é caro, então é um apoio da prefeitura junto com os moradores. Posso ser até bem sério que é muito mais da parte dos moradores querendo manter a sua propriedade e estamos numa situação um pouco crítica aqui sim. No mês de março, por exemplo, ainda se podia aproveitar um pouco da praia e o avanço da erosão vem a cada dia aumentando mais. Positivo. No mês de março mesmo, eu falei específico mês de março, que o mês de março eu estava aqui na praia. E hoje você já consegue perceber que o acesso a essa praia está um pouco mais difícil. Porque é um lugar de lazer, é um lugar que você traz para poder descansar, curtir com a sua família, e você não vai querer estar num lugar que você, a todo tempo que você olha, você tem preocupação em vez de estar aproveitando. Então, esse assoreamento, principalmente aqui nessa região, ele está sendo muito rápido. Mudando de assunto, nós vamos falar do casamento comunitário que vai acontecer no próximo mês aqui em São Mateus. Já são mais de 150 inscrições aptas a trocar as alianças e dizer o sim tão esperado. Os interessados podem se inscrever até o dia 31 no CRAS dos seus bairros. No local, o casal é informado dos documentos necessários que precisam, melhor dizendo, serem apresentados e os critérios que devem ser preenchidos aí para o casamento. O casamento comunitário é uma tradição durante as festividades do mês de setembro em São Mateus. Esses foram os nossos destaques de hoje. Voltamos ao estúdio aí em Linhares com você, Cláudio. Um grande abraço, uma boa noite a todos e até amanhã, se Deus permitir. É isso aí, João. Agradeço aí pelos destaques de São Mateus. A gente vai direto agora para a Cachoeira de Itapemirim, porque o Samuel de Fraga tem os detalhes de uma operação da polícia para prender criminosos envolvidos em furtos e roubos na região. Samuel, conta pra gente esse assunto, por favor. Pois é, Cláudio. Olha, a Delegacia Especializada em Investigações Criminais de Cachoeiro realizou a operação que foi batizada de Operação Aurora. 5 pessoas foram conduzidas à delegacia aqui de Cachoeiro, entre elas 2 menores, e a operação aconteceu nos bairros Gilson Carone, Coramara e bairro São Lucas. Durante a ação foram apreendidos um revólver calibre 38, drogas,
pinos utilizados para embalo de cocaína, coletes balísticos para uso pessoal, 2 motocicletas, sendo uma delas utilizada para a prática de assaltos à mão armada e outra sendo produto de furto ocorrido no bairro Monte Cristo, uma prensa utilizada para o embalo de drogas e um veículo utilizado nas práticas criminosas. Segundo a polícia, as investigações duraram meses para identificar menores infratores que vêm participando de crimes que também cresceram e muito nos últimos dias aqui na região de Cachoeiro de Itapemirim. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão domiciliar. 5 pessoas foram conduzidas à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro, entre elas 2 menores. O veículo utilizado nos crimes foi encontrado na casa de um dos suspeitos no bairro São Lucas, onde também funcionava um desmanche, e foi encontrada ali uma motocicleta furtada, já toda desmontada. O furto aconteceu em 22 de julho, por volta das 11h30 da noite, no bairro Monte Cristo. Foi na porta de casa, né? Eu ouvi um barulho e saí para fora, só que eu já não tinha visto moto nenhuma. A moto eu utilizava, né, para trabalho, o motoboy da empresa, ele trabalhava com a moto. Eu tive que dispensar o motoboy por conta de não ter, né, a moto para trabalhar. Cara, é uma situação muito complicada, eu tô ouvindo muito sobre falar de roubo, né? Estão roubando muito a moto, o carro, tá uma situação bem complicada. Pela manhã, o proprietário esteve na delegacia para recolher o que sobrou de sua motocicleta totalmente depenada e ficou ainda mais abalado ao ver o que restou do veículo. A gente fica abalado, né? Ainda mais na situação que eu encontrei a moto, só o chassi da moto. Agora, para recuperar a moto, nem sei como vou fazer. Vou ter que trabalhar mais, comprar tudo de novo e é complicado, cara. Também são atribuídos ao bando assaltos a transeuntes, geralmente mulheres desacompanhadas pelas ruas da cidade de Cachoeiro de Itapemirim, e também um roubo com restrição de vítima, quando o motorista de um aplicativo foi acionado e, ao chegar no destino, em Morro Grande, ele foi rendido pelos criminosos, colocado no porta-malas do seu próprio veículo, e os criminosos rodaram com ele por horas pelas ruas da cidade. Segundo a polícia, os atos criminosos cometidos pela associação ultrapassaram os limites do município de Cachoeiro, já que o bando chegou a furtar também ao menos um veículo no município de Jerônimo Monteiro. Durante a ação, um foragido da Justiça do Estado do Rio de Janeiro também foi preso e foi encaminhado de volta ao sistema prisional daquele estado. Olha, os menores de idade deverão ser encaminhados ao instituto responsável. Já os 2 maiores serão autuados por posse ilegal de arma de fogo, receptação e tráfico de drogas. Ainda estão sob investigação diversos outros crimes de furto, roubo, desmanche de veículos e tráfico de drogas. Muito tumulto, Cláudio, hoje pelas ruas de Cachoeiro, viu? Um homem armado roubou uma ambulância na unidade básica de saúde de Soturno na manhã desta quarta-feira. A polícia conseguiu recuperar o veículo e prender o homem que, depois de roubar a ambulância, ainda circulou pelas ruas da cidade. O caso aconteceu por volta das 8h30 da manhã desta quarta-feira, na porta da unidade de saúde de Soturno, quando a ambulância havia acabado de voltar de um atendimento. O motorista contou para nossa equipe que estacionou o carro e entrou na unidade, e aí foi abordado pelo criminoso. Chegou um indivíduo na recepção querendo fazer uma vistoria na viatura na ambulância. Ao perceber que o indivíduo não tinha nada a ver com o fato, né, eu acompanhei o indivíduo até o veículo, né, onde que ele apontou uma arma para mim, né, e querendo a chave do mesmo. O motorista da ambulância disse que teve medo de perder a vida. O sentimento é que você vai perder a vida ali, né? Porque você, aparentemente ele não estava no seu estado normal, né? Já tinha alguns arranhões na face, então eu vi que ele não estava no seu estado normal. Então eu achei mais viável conceder a chave para ele do que, né, como eu vou dizer, pagar para ver, né?
Depois de rodar em alta velocidade pelas ruas de Cachoeiro, o motorista chegou com a ambulância exatamente aqui nesse ponto. Perdeu o controle da direção, acabou atingindo esta bomba aqui no posto de combustível. E depois, atravessando a rua, foi parar lá em frente àquela loja de peças de informática e atingiu várias motocicletas que estavam estacionadas. Tudo isso em pleno horário de pico. Além dos danos no posto de combustíveis, a ambulância ainda teria atingido uma viatura do Conselho Tutelar, mas ninguém se feriu. Um vídeo do posto mostra o momento em que a ambulância atinge uma das bombas e quase capota. O acidente causou um grande tumulto na Avenida Jones dos Santos Neves, que é uma das mais movimentadas de Cachoeiro. Em um outro vídeo que circula nas redes sociais, o homem aparenta ter algum tipo de distúrbio e grita que alguém quer matá-lo. Tem pessoas querendo me matar! Socorro! A polícia chegou e deteve o homem, que foi atendido logo após o acidente. Um outro vídeo de uma câmera de segurança, esse mesmo homem aparece furtando um carro por volta das 5h20 da manhã em um outro posto de combustíveis. Um dos frentistas tenta ajudar o proprietário do carro, mas o homem arranca com o veículo e derruba o funcionário e o motorista. Que coisa, hein, Cláudio? Bem, eu volto com você aí nos estúdios no norte do estado, hein? Pois é, Samuel, que situação curiosa, né? Obrigado aí pelos destaques, até a próxima edição do Sim Notícias. E vamos conferir agora como encerrou este dia, esta quinta-feira, o Mercado do Café. O Arábica tipo 6, R$ 1.270 a saca. Arábica 7, R$ 1.054. Conilon tipo 7 está valendo R$ 724 a saca. Um rápido intervalo, daqui a pouco a gente traz uma entrevista com o candidato ao governo do estado, Carlos Manato, do PSL. Tem ainda os destaques do esporte e a coluna Mente Performance. Voltamos com o nosso terceiro e último bloco de hoje. Carlos Manato esteve nos estúdios da Rede Sim nesta quinta-feira e falou um pouquinho sobre o seu programa de governo, né? Ele é candidato ao governo do estado, falou principalmente sobre o que vai fazer, se for eleito, com relação à segurança pública. Nós vamos fazer uma nova identidade para a polícia, valorizando o policial através de um novo plano de cargos e salário e também um salário digno. Nós vamos colocar os policiais novos na rua. O lugar do policial é na rua, para te defender. Através dos concursos públicos, nós vamos colocar ano a ano, completando o quadro da polícia. Nós vamos investir muito, maciçamente, na inteligência da polícia militar, na inteligência da polícia civil, para prever os acontecimentos. Nós vamos voltar com a Rotan. Eu não sei se vocês sabem, no último mês de julho, 41 tiroteios na Grande Vitória. Quem combate isso chama-se a Rotan, que foi desmantelada. Nós vamos criar duas polícias. A polícia de divisa, que nas divisas vão ter pedágio, como se fosse um pedágio. Não entra ninguém, não sai ninguém sem passar num scanner, num cão farejador. O objetivo é que a droga, o carro roubado, certo? E as armas não entrem nem saem do Estado. As que entraram, nós vamos aprender. E quem quer sair, passar por aqui, não vai conseguir. E nós vamos criar uma coisa maravilhosa para você que é agricultor. É a Polícia Rural. Nós vamos criar companhias de polícia rural na região norte e noroeste, na região sul e centro-oeste, com delegacia própria para combater o roubo do café, o roubo do gado, né, o roubo da pimenta, do mamão, para estar lá preparado. E para complementar isso, nós vamos fazer parceria com os municípios pequenos, que não têm uma guarda municipal, através do FUSP, que é o Fundo de Segurança Pública, nós vamos criar, sim, a Guarda Municipal Rural, certo? Para proteger o homem do campo junto com a Polícia Rural. Obrigado, então, ao candidato Carlos Manato, do PSL. Vem aí os destaques do nosso esporte. E o assunto hoje, Linhares no Capixabão da 2ª Divisão Profissional, hein? 2022. O time que leva o nome de nossa cidade, o Linhares Futebol Clube, continua assim, ó, zeradinho na competição, depois de perder nas 2 primeiras rodadas. 4-0 para o Porto Vitória, 2-1
para o rival São Mateus. No próximo final de semana começa a terceira rodada da competição. Vamos conferir o que vem por aí, especificamente com o nosso Linhares e a classificação. Tá aí para você Campeonato Capixaba, segunda divisão 2022, segunda-feira, Linhares Esporte Clube Capixaba no estádio Codilon, Jaguaré, horários 19 horas. Agora a classificação da chave Centro-Norte. Primeiro Porto Vitória, meia dúzia de pontos. Segundo Jaguaré, meia dúzia. Terceiro São Mateus, 3. Quarto Esporte Clube Capixaba, 1. Quinto Pinheiros, 1. E o Linhares Futebol Clube ainda não marcou pontos. Reage, Linhares. Amanhã tem revista da semana no esporte. Aguardo vocês. Obrigado, Margot. Obrigado a você, nosso telespectador da Rede Sim. Siga nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, TV Sim Linhares, o site, o portal simnoticias.com.br, WhatsApp 996224547. Até a próxima edição. Rede